Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje converso com o escritor e palestrante Max Geringer. Com sua atuação em palestras, em rádio, televisão e revistas, Max é um daqueles mentores que nos ajudam a enxergar em meio ao nevoeiro. Um bate-papo divertido, onde me senti um discípulo diante do mestre. Muito bem, mais um Leadercast. Esse é um daqueles que para mim tem um significado muito interessante, né? Tem um filósofo romano chamado Sêneca, que uma vez escreveu uma coisa, é mais ou menos assim: feliz o homem que tem alguém por quem ele tem tanta admiração, que só de pensar na pessoa ele tem paz e espiritual, alguma coisa assim. Ele está falando de modelos que a gente segue, né? E quem está aqui comigo para essa entrevista hoje é um sujeito que tem sido um modelo para mim desde que eu entrei no mundo das palestras. Quando eu fui começar, eu falei, bom, se tem alguém que eu quero fazer igual, esse alguém é o Max, né? E de lá para frente eu passei a seguir o que o Max fazia, seguir os passos dele e acompanhei a carreira dele bem de perto, ou seja, admiro profundamente. Então para mim é triplamente um prazer estar aqui, como apresentador, como entrevistador, como amigo, como admirador e tudo mais, né? As 3 perguntinhas básicas para começar são as seguintes: eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Max Geringer, 66 anos, como dizia o filósofo Harrison Ford, não é a idade, é a quilometragem que é o problema. E eu acho que nada que está previsto na legislação brasileira em termos de profissões dessas que a gente procura na tabelinha de imposto de renda, mas palestrante, que não é profissão, escritor, que também não deve ser, comentarista de rádio e de televisão. Você tá parecido comigo. Eu tive um problema sério. Quando eu trabalhei durante 26 anos numa grande indústria, e enquanto eu estava na indústria era muito fácil. Eu chegava no hotel, na hora de eu entrar no hotel, o cara botava um papelzinho lá, profissão, eu botava, marqueteiro, diretor de marketing, podia botar até metalúrgico, era autopeças, né? E o dia que eu comecei esse meu negócio aqui, a primeira vez que eu fui, o cara botou um papel, eu falei, bom, eu escrevo o que agora? Tudo que você falou aí, eu pensava também, mas falou, cara, nada disso me define, né? Eu sou um escritor, mas o escritor não é o meu trabalho principal. E aí fiquei enrolado. Hoje, quando a pessoa pergunta o que você faz, eu pergunto se ela tem tempo. E aí... Que bom ter você aqui, Max. Que bom que você veio aqui ao Leadercast. Eu vou explorar você um pouquinho aqui durante os próximos longos minutos, né? E eu queria primeiro fazer um painel rapidamente, saber de onde é que você vem, de onde vem esse Geringer, saber o que é isso? É austríaco, alemão? O que é isso? De onde vem? É suíço. É suíço? É. E você está aqui no Brasil, nasceu aqui? Nasci em Jundiaí. Jundiaí, É. Legal. E aí começa a sua carreira, eu sei que você trabalhou no ambiente corporativo também. Fala um pouquinho, o que você fez? Vamos ver, para a gente não perder demais o tempo de quem está nos ouvindo, Luciano. Eu cresci, me encontrei no mundo numa época em que a gente começava a trabalhar muito cedo, cedo demais, né? Então era comum que com 10 anos de idade a gente já tivesse algum trabalhinho que a gente fazia, mesmo que fosse para um vizinho, mesmo que fosse para não ganhar nada. Eu, como nasci no interior, e o interior naquela época era muito mais distante da capital do que é hoje, né? Quer dizer, vou para São Paulo, tinha que, sabe, cortar cabelo, cortar unha, sabe, o negócio assim, engraxar o sapato, né? Era quase que uma viagem a ser planejada com vários dias de antecedência. Onde era esse interior? Jundiaí. Jundiaí. Que fica, hoje fica a 50 quilômetros aqui da Marginal, mas na época parecia que ficava perto da Sibéria, como diz Eurico Miranda, né? E meu pai e minha mãe eram operários, né? Meu pai era mecânico, minha mãe era tecelã. A instrução dos dois era primária. Eu então tive a imensa sorte
comparado com a geração atual de jovens, de não ter cobrança em casa. Porque você imagina, se eu fizesse o curso primário, mas o primeiro ano do ginásio, eu já ia ser a pessoa mais estudada em casa. Que era todo o sonho do meu pai e da minha mãe. E seus pais eram brasileiros? Meu pai é suíço. E a mãe brasileira? Minha mãe é brasileira. E então, o que eles queriam é que eu concluísse o ginásio, depois fizesse algum curso técnico, não tinha nenhuma intenção de que eu fizesse um curso superior. E quando eu comecei a trabalhar, vários bicos, ninguém jamais me disse que eu precisava ser chefe, ou ser executivo, ou ser diretor, ou ser nada. Porque nós não tínhamos na família inteira ninguém que era chefe de ninguém. Tinha um tio que era contramestre de tecelagem. Eu acho que ele era o que tinha o cargo mais elevado de todo mundo na família. Então, sem pressão e sem ambição, foi muito mais fácil começar a vida. Eu comecei fazendo pequenos trabalhos. Eu encerava um cinema em Jundiaí, passava vermelhão, porque matar a pulga, né? E podia assistir filme de graça, né? Incluindo filme até 18. Eu tinha 12, então já era um grande negócio. Fui trabalhando numa mercearia, entregava leite, trabalhei numa farmácia, trabalhei numa transportadora como atendente. Os serviços iam se sucedendo, né? Aí eu cresci na carreira cinematográfica, porque em vez de encerar, eu virei pintor de cartazes. Eu trabalhei letrista, chamava. E se alguém perguntasse, você diria, né? Eu faço parte do ramo cinematográfico. Minha avó falava, meu neto trabalha no cinema. Ela já dizia isso quando eu encerava cinema. Imagina quando eu pintava cartazes de cinema. E aí eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 16 anos de idade, né? E aí fiz uma bela carreira, diria eu. Comecei a trabalhar o serviço que dava, né? Sim. Aprendi o que era networking, embora não conhecesse a palavra, porque foi uma vizinha, Cecília, que trabalhava, que foi lá e falou, e, né, conseguiu um emprego. Eu também aprendi na época a primeira noção que eu adquiri na vida de sustentabilidade, porque minha mãe falou para mim, quando eu tirei nota baixa na escola, ela falou para mim, você estuda para arrumar um bom emprego, que nós não vamos sustentar vagabundo nessa casa. Então isso chama sustentabilidade. Não tinha esse nome. Então a gente já tinha todas as lições desde criança, agora inventaram nomes novos para ela, né? Sim. A Cecília, nossa, a grande Cecília Lê, minha vizinha, virou networking. Sim. E não vamos sustentar vagabundo, chama sustentabilidade. Sim. Faça alguma coisa para todo o seu futuro. A cadernetinha do meu avô em 1915 na padaria virou cartão de crédito, né? E é a reinvenção, né? Daquilo que Moleskine a gente conhece, né? Agora. Oh, sim. Moleskine. Puta, que legal. Me fala uma coisa aqui, você está me dando uma série de insights legais aí, e o principal deles é a diferença absoluta entre a tua criação com aquela da molecada de hoje em dia, que é outro papo, essa história do pai se vira, vai sustentar, que aqui ninguém vai sustentar vagabundo. Hoje é o contrário, né? Hoje eu quero meus filhos comigo, quero a molecada protegendo, né? Não deixa aí. E é evidente que isso vai dar uma consequência lá na frente, que eu não sei se vai ser boa ou ruim, já discuti isso bastante, né? Mas aí você entra num ambiente, digamos assim, corporativo, né? Pode ser pequenininho, depois cresce. Eu sei que você foi longe. Você chegou a ser altíssimo executivo em várias empresas, né? Como é que foi esse processo? Você falou o seguinte, ninguém nunca te ensinou que você ia ser chefe e um dia você se pegou sendo chefe. E o que é isso? Apareceu um insight na sua cabeça que diz assim, bom, daqui pra frente eu não sou mais índio, agora eu sou cacique, eu passo a mandar e eu vou ter que me preparar para isso. Como é que isso aconteceu? Com toda a sinceridade do mundo, Luciano, eu passei boa parte da minha carreira me perguntando por que alguém tinha me promovido a alguma coisa, porque eu não enxergava em mim mesmo algum tipo de habilidade que me diferenciasse das outras pessoas que trabalhavam comigo. Eu não sabe, quando a gente é criança, tem aquele cara que sabe fazer conta de cabeça, tem o outro que tem letra bonita, sabe? Tem o outro que consegue decorar um livro inteiro. Eu não me via assim. Eu falei, pô, todo mundo é melhor que eu em alguma coisa, né? Eu talvez fosse mediano numa série de coisas.
E foi por isso mesmo que eu fui estudar administração, que é um curso genérico, que você aprende um pouquinho de cada coisa, né? Talvez isso faça parte da minha vida, mas eu trabalhava em fábrica, apontamento de produção. E na fábrica sempre aparece uma ou outra oportunidade, e então um dia lá, na Sica, que fazia extrato de tomate em Jundiaí, né? Um dia lá precisava uma turminha para fazer relatório, alguma coisa assim, então me deram um servicinho mais burocrático, né? Eu devo ter feito, aparentemente, o serviço bem feito, né? Então, quando criou um pequeno setor que englobava todos os apontadores de produção, eu fui colocado no comando dele. Foi meu primeiro cargo, assim, digamos, de chefiar alguém, mas eu não me sentia muito como chefe. Eu nunca fui muito bom para dar ordens para pessoas, esse tipo de coisa. Então eu ficava tentando levar a turma numa boa ali, né? Mais perdoando do que exigindo, né? E sempre me dizendo, pô, eu fui promovido, né? Que coisa de louco. Eu não esperava nada disso. Minha mãe não acreditou, ela pensou que eu estava brincando quando eu falei, não, fui promovido a quê? Eu falei, eu sou supervisor. Nossa, mãe, super, né? Parece um negócio tão grande, super. Né? Depois criou-se na empresa um departamento que não existia, que se chamava Planejamento e Controle de Produção. O que acontece é que eu era, de todo mundo que estava ali na fábrica, a pessoa mais próxima daquela área. Eu não fui promovido a gerente, trouxeram alguém de fora, né? Como a gente dizia na época no interior, trouxeram alguém de São Paulo, o pessoal que usa terno, tem malinha, né? Maletinha, né? Uma maletinha que tinha um sanduíche de mortadela dentro, mas era uma maletinha, né? E eu acabei sendo o sub, né? Eu fui segundo cargo lá, né? E continuei trabalhando na fábrica. Um dia apareceu uma concorrente, a Peixe. A Peixe foi a primeira grande empresa de conservas do Brasil. Ela é do século XIX, no interior de Pernambuco, em Pesqueira. Foi um colosso que um dia você precisa contar a história da Peixe. É impressionante, impressionante. Eles faziam tanta goiabada e gastavam tanto açúcar que eles construíram a maior usina de açúcar do Brasil, a usina na Barra, em Pernambuco, só para fazer açúcar para goiabada. Goiabada, marmelada e outros doces. Eles patrocinaram o primeiro programa de TV do Brasil, quando o José Mojica veio cantar em São Paulo na TV Tupi. E aí, mas na época a Peixe já estava decadente, ela tinha sido comprada pelo grupo Brascan, né, que era o dono da Light, venderam a Light para os ingleses, para quem? Para o governo. Foi privatizada, como é o contrário, né? Foi estatizada. E aí eles ficaram com um monte de dinheiro, saíram comprando tudo que tinha pela frente. Aí compraram a Fábrica Nacional de Vagões, compraram a Peixe, compraram mais umas coisas ali. E a Peixe precisava de alguém que fizesse esse trabalho, fosse a segunda pessoa da área industrial, mas que cuidasse mais da parte de planejamento, administração, tudo, né? Então era abaixo do diretor industrial. Mas já era um cargo acima. E aí ela olhou para o concorrente e foi, deixa eu ver quem brilha lá. E tinha o Max lá. O diretor industrial da Sica tinha trabalhado na Peixe. Ele estava na Sica, então ele me recomendou, quando perguntaram para ele, tem alguém? Ele falou, tem um camarada aqui, não sei se ele vai querer ir. Então eu fui indicado. Sim. Né? Indicado, eles me chamaram para conversar. Eu achei que era uma boa ideia, eu tinha já 8, 9 anos quase de Sica. Que idade você tinha na época? Que idade você tinha? 23. Tá. Eu achava que era uma boa ideia sair do interior e vir para São Paulo, né? Pegar todos os bacilos que tem direito quando a gente muda, a gente passa 15 dias espirrando quando muda para cá, porque, né? É tudo novo aqui, né? Eu vi com 18. Espirrou à vontade. É isso, você passa um mês gripado. Putz, vida, é outro mundo. Até se imunizar. E eu achei que seria uma boa ideia, né? A gente se separa, cria uma vida à parte, mora um pouco sozinho. Então eu vim, trabalhei e... Então, você me dá um gancho aqui, eu vou te interromper, porque eu vou fazer isso o tempo todo, tá? Por favor, por favor.
Me fala desse momento, o momento em que aconteceu comigo também, aquele momento em que diante de você tem algumas possibilidades, você só tem 23 anos de idade, tem papai e mamãe em casa, a família toda lá, aqueles laços fortes na região, teus amigos estão lá, namorada, está tudo lá, e de repente surge diante de você uma oportunidade. Ou eu continuo aqui tocando a minha vida e posso ir adiante, etc e tal, ou eu assumo esse outro negócio aqui que é escuro. É num lugar que eu não conheço, onde eu não tenho a minha família, onde eu vou estar sozinho, e eu não sei o que pode acontecer lá. Então você tem duas situações, uma muito confortável e uma de extremo risco. E você aos 23 anos de idade fala, eu quero risco, e vai atrás. O que move? O que te leva a essa decisão? A minha família tinha uma mania de falar no diminutivo. Você precisa ter um empreguinho para ganhar um salarinho, aí você compra uma casinha, sabe? Você vai ter um casalzinho de filho, vai ter umas ferinhas no fim do ano, quem sabe até ter um carrinho algum dia, né? Então, era uma vida assim, uma visão de futuro muito diminutiva, de modo geral. Eu acreditava que se eu saísse da influência desse tipo de coisa, do inho, de ninguém exigindo muito de mim, fosse viver num lugar diferente, eu pelo menos ia aprender um monte de coisa. Então, do ponto de vista de carreira, eu não tomei o que seria a decisão certa. Eu vim para uma empresa muito menor, numa situação financeira, de mercado muito pior, mudando para São Paulo, quer dizer, tive mais despesas, passei a ganhar menos do que eu ganhava, mas eu tinha um cargo de maior responsabilidade, passei a viajar para fábricas pelo Brasil, coisa que eu não fazia quando eu estava em Jundiaí. Conheci um monte de gente, conheci cidades. Mas aquela decisão foi racional? Foi racional? Foi. De você sentar e falar, deixa eu pensar, e racionalmente eu vou escolher ir para lá, porque acho que lá eu posso ter mais possibilidades. Né? Eu pensei o seguinte, Luciano, eu falei, já estou há 8 anos aqui, ou eu saio agora, ou eu vou passar o resto da vida aqui. Falei, então vamos arriscar. Existe um momento na vida que a gente pode arriscar. Sim. Se eu mudasse para São Paulo e desse tudo errado, eu voltava... Aos 23 anos de idade, eu voltava e arrumava outro emprego. Sim. Né? Depois você começa a namorar, aí casa, aí tem filho. Então, a cada uma dessas circunstâncias, a decisão começa a ficar muito mais complicada. Quer dizer, sem dúvida. Está namorando, já tem alguém, pelo menos, para dividir. Casou. Sim. Quer dizer, são 2 pessoas agora. Sim. Tem filho, já são 3, tem mais um, já são 4. Né? Agora os pais começaram a depender mais. Então vai aumentando. As âncoras, né, que te prendem onde você está. É muito mais difícil sair. E diminui a coragem. Sim. Né? Então, eu sempre acreditei que se tinha um momento para tomar decisões na vida, era antes de casar e de preferência antes dos 25 anos. Falei, então vamos arriscar. Legal. Eu não tenho muito a perder. O pai e mãe, qual a reação? A minha mãe chorou durante um bom tempo, porque vai mudar para aquela longura, né? Não se sabe o que vai acontecer lá, né? Para quem está ouvindo a gente e não está em São Paulo, eu vou explicar uma coisa aqui. Tem gente hoje que mora em Jundiaí e trabalha em São Paulo, sai de manhã e vem para cá e trabalha em São Paulo e volta para lá. Quer dizer, nós estamos falando é tão absurdo pensar nisso hoje em dia, né? E quando você fala, pô, vai para longe, vai para outra cidade, meu Deus, para falar com ele, como é que eu faço? A ligação telefônica vai demorar. Eu fiz isso, Luciano, durante 20 anos. Indo e voltando todos os dias, dirigindo. O que acontecia? Os carros começaram a ficar melhores. Sim. As estradas começaram a ficar melhores, né? De repente, o que era tremendamente distante, né, começou a ficar perto. Sim. Quer dizer, quanto tempo leva hoje uma viagem? 35 minutos, que é o tempo de sair e chegar na boca da marginal. E depois, dali para frente é o mesmo problema de todo mundo, né? Você não sabe quanto tempo vai demorar para andar 1 quilômetro, mas até chegar ali, meia hora. Piscou, já chegou. Mas não... coisa, né? A gente só imagina que essas barreiras que caem é a barreira da tecnologia, mas fisicamente ela cai também, né? Jundiaí não ficou mais longe que São Paulo, tá? A distância é exatamente a mesma, mas hoje você não tem mais problema nenhum em morar lá e trabalhar aqui, né? É o contrário, todo mundo está indo para lá. Tem um monte de gente morando lá e trabalhando aqui, mas que sempre morou aqui e está preferindo morar lá, né? Seu pai apoiou a medida, a decisão? Meu pai como bom suíço, meu pai sempre achou que eu teria que tomar minhas decisões. Sempre, desde criancinha.
que o primeiro boletim que eu levei para casa, minha mãe falou, eu trouxe o boletim, conversa com ele. Ele falou, é problema dele. Ela falou, mas como é problema dele? Ele tem 6 anos de idade, como é que pode ser problema dele? Mas meu pai achava isso, ele não tinha aquele apoio explícito, mas também ele não achava que estava errado. Sim. Eu chegava a dizer, pai, eu vou fazer tal coisa. Ele, tá bom. Bom, você sabia que ele estava lá, você tinha um backup lá, né? Tá. Aí você vem para cá e chega num ambiente falando diferente, né? Eu cheguei aqui falando porta, porco, Fernando, com orgulho, caí dentro do ambiente paulista, onde é porta, porco, Fernando, com orgulho, quer dizer, nem que eu quisesse eu conseguia me sumir na multidão, eu era o caipira lá no meio, né? Como é que foi esse teu desembarque aqui? Eu fui morar no Lago do Aroche, em frente ao Gato que Ri, né? Tinha o Cine Belas Artes ali, né? Sim. Minhocão, um belo lugar ali para morar, né? Pingão. Que ano era isso? 75. 75, foi exatamente quando eu cheguei em São Paulo, né? Cheguei em 75. Eu pegava o carro, descia ali do Aroche, descia a Avenida São João, aquele pedacinho, pegava o Minhocão, e a empresa que eu trabalhava ficava na boca da marginal do Tietê. Tá. Então era muito fácil de chegar, muito fácil. Tinha um trânsito miserável, né? Principalmente para quem vinha de fora. Eu aprendi a primeira coisa, Luciano, é o seguinte: quando a gente muda para uma outra cidade, para um outro país, se a gente ainda pode chamar o cabeça do casal, que era antigamente aquele que trabalhava, hoje pode ser a cabeça do casal, né? Sim. A mulher vai, o homem vai junto. Essa pessoa sofre menos o que trabalha, porque ele tem o que fazer o dia inteiro, ele está com o tempo tomado, então tudo que ele tem que fazer é achar o melhor caminho para chegar no emprego. E chegando lá, passar o dia, ele vai conviver, né? As pessoas não são tão diferentes assim, volta e dorme. Então, eu para dizer a verdade, eu não senti muita diferença. Você estava solteiro? Eu estava solteiro. E eu queria te falar uma coisa legal sobre sotaque. Meu pai viveu muito tempo no Rio. Quando ele veio para o Brasil, logo ele chegou com 14 anos no Brasil, com 17, 18 anos ele foi para o Rio e ficou lá até os 32. E ele sempre falava que ele não tinha nenhum problema que eu falasse cerca, volta e porta com a família, mas ele queria que eu aprendesse a falar direito. Então ele me fazia ouvir a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Falar direito, era. Aquilo era falar direito, sim. Então eu pegava, ele sintonizava o rádio e depois ele tirava a lição, que era eu repetir o que eu tinha ouvido no rádio. Quem é do Rio de Janeiro e está nos ouvindo não vai acreditar muito isso, mas o carioca em 1960, 70 tinha muito menos sotaque do que tem hoje. Sim. É só pegar, tem por exemplo a gravação da final da Copa do Mundo em 1950, que está disponível, né? A gente pode ouvir com Antônio Cordeiro e o Jorge Cury. Peraí que eu vou tocar um pouquinho. Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo. Você ouve os locutores falando Rádio Nacional Rio de Janeiro, quer dizer, aquele R que eu uso muito hoje. O pessoal, mas de onde vem esse R? Eu falei, vocês vão acreditar, do Rio de Janeiro. Não, mas nós não falamos assim. Eu falei, não fala agora, mas um dia talvez tenha falado, né? Ou era o modelo da rádio naquela época, né? Era o modelo provavelmente da rádio, era o que a gente, mais ou menos o que se chamava o padrão bacharel, né? Que para jornal, o L no final também do jornal. Jornal Gaúcho. Então era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro à noite, Agência Nacional, na Voz do Brasil, né? Ministério da Justiça e Negócios Exteriores. E de manhã o grande matutino Tupi. Então falando aqui, alô, caro ouvinte, são 7h20, não perca a sua condução. Então, eu ouvia no interior esse pessoal falando, e comecei a incorporar um segundo sotaque, que era o sotaque que eu tinha que usar quando não estivesse falando com a caipirada. Hoje ele me é extremamente útil. Sim. Extremamente útil. Eu agradeço muito a preocupação que meu pai teve. E quando você volta pro interior, você fala porta, porco e fala normal? Porque em família, você começa a falar meio, sabe, usar umas mesóclises aí, né? Sim. As tias falam, eu te carreguei no colo, sem vergonha, mal agradecido, ficou rico, ficou orgulhoso, essas coisas. Então... Eu venho para gravar o Café Brasil aqui, eu venho aqui e faço a leitura dele. Eu tenho essa preocupação.
eu falei, eu tenho que fazer uma leitura que não denote nenhum tipo de sotaque que privilegia. Então eu sou obrigado a falar porta, porco de vez em quando sai um porta lá e dói, né? A hora que sai o porta. No entanto, quando eu tô no interior, porta, porco, e conversando na boa aqui, sai tudo assim, né? Mas é legal essa história, interessante, você aprendeu pelo rádio, né? Aí você vem... Nós temos um amigo em comum, que é o Reinaldo Polito. Sim. E eu descobri que o Polito e eu temos idades bem parecidas, experiências muito parecidas, porque o Polito é de Araraquara. Sim. E eu e ele fizemos a mesma coisa quando a gente tinha 3 anos de idade. A gente fazia o serviço de alto-falante da quermesse da Igreja Matriz, que ficava dedicando música para quem estava na barraca, não sei do que, né? E eu e ele nos divertimos muito, porque São Paulo está bem mais perto de Jundiaí do que Araraquara. Araraquara é longe. É muito longe. Mas era impressionante. O Polito contando o bairro, a vizinhança em que ele vivia, e eu contando a minha, dá a impressão que a gente morava 2 casas de distância. Casa germinada, como dizem no interior. Casa germinada. É muito parecido o tipo de vizinhança, o fato de que todas as casas tinham um corredorzinho do lado, que estava sempre destrancado, e as visitas entravam sempre pela cozinha. A porta da sala, ninguém sabia nem onde estava a chave, porque jamais era aberta. Então, e ele também incorporou esse sotaque, ele tem 2. Ele tem o de Araraquara e tem o que ele usa para ensinar na expressão verbal, né? Legal. Mas aí, você vem para cá, chegou na capital, e agora você está no... Agora o jogo é pesado, né? Não tem mais papai e mamãe, não tem os amigos, está sozinho aqui. E aí? Bom, aí eu fiquei 6 anos na Peixe. E talvez a primeira grande lição que eu tive foi que eu comecei a trabalhar em maio e em dezembro a Peixe foi vendida. A Brascan vendeu a Peixe. A comunicação sobre os que iam ficar e os que não iam ficar foi feita no dia 24 de dezembro. Putz. E eu fiquei. Então, imagina uma cena de todo mundo de pé, o responsável lá por recursos humanos dizendo, olha, as pessoas que eu falar o nome, por favor, permaneçam, as que eu não falar, então, Feliz Natal e a gente se vê na semana que vem. Então se torcia para não falar o nome. Isso é um campo de concentração, os caras chamando os que vêm aqui, vêm pro trem, os que não vêm, saem do trem. Meu Deus do céu. E aquele clima maravilhoso. Isso foi quanto? 6 meses ou 8 meses depois de eu ter começado. Mas esse é um alerta, pode acontecer com qualquer um. Sim. De novo, eu pensei, por que não aconteceu comigo? Talvez porque não existisse uma outra pessoa que fazia o que eu fazia. Quer dizer, toda a parte de números, dados de área industrial, né? Eu levantava, eu analisava, eu tinha, então eu falava, mas esse cara tem alguma coisa para fazer, vamos segurar. Além disso, não ganha muito. Então eu fiquei. Só que esse pessoal era realmente cortador de custo. E aí aconteceu uma outra coisa que eu aprendi, que nunca mais esqueci, Luciano, que não existe organograma onde você tem um quadrinho subordinado a um quadrinho. Não existe isso. Quando você tem um quadrinho subordinado a um quadrinho, um dos dois está demais. E o organograma era exatamente assim. Tinha o diretor industrial, tinha o meu quadrinho, e ali embaixo tinha gerente de fábrica e tudo. Né? Basta qualquer consultoria hoje, ao ver os 2 quadrinhos, um pregado no outro, fala, você pode eliminar um dos 2, que a coisa vai continuar funcionando. E numa das famosas crises brasileiras que nós tivemos, que teve corte de custo, foi eliminado o quadrinho do diretor. E eu me tornei, sem muita experiência técnica, eu me tornei o cabeça da área industrial. Né? E como eu me dava bem com o pessoal, ninguém reclamou de eu ter ficado, e eu também, de novo, não era o cara que ia lá cobrar, perturbar. Falava, vocês sabem o que vocês devem fazer. O gerente de uma das fábricas tinha de casa, tempo de casa, o que eu tinha de idade. Então não era, eu não vou dar dura num cara desse. Você reparou o que você estava fazendo com a tua equipe e o que o seu pai fez com você, cara? Dá liberdade.
É a mesma coisa que seu pai fez com você. O problema é teu, cara. E outra coisa que você falou importante agora há pouco aí, que foi essa coisa... O meu papel era perdoar os caras, muito mais do que cobrar. Que me parece que é um modelo brasileiro de administração, que naquela época você já exercia. Paizão, vamos lá. Se você vai lá e dá uma dura, todo mundo fica magoado, pô, não gosta de mim. Não tem aquela assertividade que o norte-americano tem, por exemplo, né? Que o cara chega, te dá uma dura e ninguém encara aquela dura como uma coisa pessoal. No Brasil, pelo amor de Deus, né? Mas é interessante isso, cara. Você está fazendo com eles o que teu pai fez com você. E talvez isso me ajudou muito, Luciano, porque eu tinha me formado em administração nessa época. Você imagina, eu trabalhava em área industrial, eminentemente técnica, química, né, alimento, e não tinha nenhum conhecimento específico técnico de alimentos. Engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia de produção, qualquer tipo. A minha sobrevivência se devia apenas ao fato de que as pessoas confiavam em mim e eu confiava nelas. Mas essa confiança começava quando eu dizia claramente para os engenheiros que eu não entendia nada de engenharia. Falei, se vocês tentarem me enganar, vocês vão conseguir em aproximadamente 15 segundos. Eu espero que vocês não façam isso. Porque vocês vão precisar de um monte de coisa e eu estou mais perto dos homens que vocês. Então eu posso conseguir um monte de coisa. Sim. E eu me preocupava em saber o que a pessoa estava precisando, até o que a família, às vezes tem um filho que joga bola, pô, vamos meter um moleque numa escolinha, esse tipo de coisa. E criar esse espírito muito mais de colaboração e dizer que vocês não precisam de mais um técnico para tecnicamente dizer o que vocês devem fazer. Vocês estudaram para isso, se foram contratados, têm experiência suficiente. Eu sou então a ponte entre vocês e algo que vocês precisam, querem, necessitam e podem ter em termos de carreira. Aí alguém vê isso aí, cria um título novo, chamado Líder Servidor, e vende milhões de livros. Se eu tivesse tido essa ideia, né? Mas continuei com a preocupação, falei, um dia vão descobrir que podem botar alguém melhor no meu lugar, né? Sim. Então, mas durou o suficiente para eu começar a adquirir mais confiança em mim mesmo. Eu falei, pô, é incrível, porque eu cheguei à primeira posição de uma área industrial, de uma grande empresa, sem ter estudo para isso. E, de certa forma, sem ter tido a experiência necessária. Eu trabalhava muito tempo, em anos. Mas eram serviços pequenos, a gente não aprendia assim. Então eu vou lhe provocar, tá? Puta sorte, hein, Max? Eu tive sorte. Você é um cara sortudo, hein, cara? O que é a sorte? A sorte é... Eu acredito na sorte no sentido de que às vezes a pessoa se prepara extremamente bem e a oportunidade não aparece. Né? Outras vezes a oportunidade aparece e a pessoa não se preparou. Essa segunda é terrível, porque aí é uma falha da pessoa. Mas a primeira, que ela se preparou, é sorte. Sim. Eu conheço muita gente, Luciano, inclusive no nosso ramo de palestrante, a gente conhece um monte de palestrante bom. Eu conheço no mínimo 20 palestrantes que eu considero bem melhores do que eu, mas não conseguiram deslanchar, sabe? Faltou, em algum momento faltou alguma coisa que ninguém consegue explicar. E isso eu chamo de sorte. Sorte, sim. É alguém chegar assim e dizer, escuta, você não quer ter um programa na televisão ou qualquer coisa assim? Por que eu? Não sei, escolheram. Alguém tirou o papelzinho lá da urna, lá em cima das nuvens, e é você. Ou porque você estava naquela festa, naquela hora em que surgiu a oportunidade e você estava lá. E aí estava preparado. Sim. Essa é a parte boa. Sim. Quando apareceu, tá preparado, estou preparado, não tem problema nenhum. Então, eu acredito que o que nós chamamos de sorte, o que algumas pessoas podem chamar de fé, que isso tem uma influência, e é bom a gente acreditar. É bom pedir esse tipo de proteção e agradecer por ela, porque se isso não fizer bem para a carreira, mal não vai fazer. Nenhum. E vai fazer a gente se sentir melhor. Até porque você transparece essa tua vontade de fazer acontecer, brilho no olho, isso está tudo ligado, é a mesma coisa, né? Eu fiz um programa há um tempo atrás que eu chamado Serendipidade. É um termo em inglês muito pouco usado aqui, que é aquela história de você
tá procurando uma coisa e encontrar outra absolutamente inesperada, e aquela outra, quer dizer, tô pesquisando um negócio, descubro outra coisa, vou olhar, penicilina. Descobri penicilina a partir de outra coisa que eu estava fazendo. Isso é serendipidade, né? Que tem tudo a ver com essa história o meu fogo interior de estar buscando alguma coisa. Pode ser que aquilo que eu estava buscando eu não achei, mas abri um caminho do lado aqui, que foi exatamente o que aconteceu contigo. Eu não sei se você imaginava naquela época que um dia você seria o cara que estaria na Rede Globo de televisão, num programa de maior audiência da TV brasileira, falando na TV, falando no microfone de rádio, né? Você sai, então você fica nesse teu caminho e de repente você sai da indústria e vai para serviços. Eu saí da área industrial e fui para vendas. Aí fui contratado por um headhunter, porque era uma multinacional, né? Então, fiz as entrevistas e aí vem de novo, né? Os americanos queriam uma pessoa para a vaga de diretor industrial que fosse a segunda pessoa da área industrial e não a primeira. Eles queriam uma pessoa sem muito vício, que ainda tivesse que aprender para poder desenvolver. Então eu entrei na multinacional como diretor industrial e depois fui para vendas. Quando eu fui transferido para vendas, eu já tinha perdido o medo. Porque eu já tinha tido que explicar na área industrial como é que eu conseguia ser diretor industrial sem ser engenheiro. Falei, agora eu vou para venda, mas você nunca foi vendedor. Eu falei, dá licença, é tudo a mesma coisa, é gente. Com necessidade, com vontade, com queixa, com desespero, esse tipo de coisa. Eu falei, junta todo mundo aqui. Tem 3 ou 4 que são mais experientes aqui, tem 2 ou 3 aí que eu já desconfiei da cara deles, então o resto parece tudo gente legal. Eu falei, escuta, é resultado. Vendas é uma área gostosa, assim como é a área industrial, porque dá para medir resultados. Você dá um objetivo, o cara fez, o cara não fez, mas furou pneu, mas choveu, tudo, tá bom. No 5º mês seguida, que só chove na estrada que ele vai andar, você começa a desconfiar que alguma coisa está errada. Você me deu um gancho delicioso, deixa eu dar uma fugidinha aqui, eu fujo e volto, tá? Se o Bernardinho fosse convidado para ser técnico da Seleção Brasileira de Futebol, daria certo? Eu tenho dúvidas. Isso foi aventado há algum tempo, né? O Bernardinho até disse na época que se ele pudesse levar toda a comissão, mas e tivesse tempo. O Bernardinho deixou isso bem claro. Ele precisava de um tempo na seleção para que ele pudesse impor, recolher dados, fazer o planejamento, treinar, impor a filosofia e aí começar a ganhar. Isso não funciona no futebol. Não. Esquece. Não, seleção brasileira, não. Seleção brasileira, vamos fazer um teste, mas nós vamos ganhar. Se fazer um teste, nós vamos perder, cai o técnico. Mas né? Se tivesse tempo, você acha que ele faria? Ele conseguiria? Eu acho que sim. Mesmo não sendo um técnico de futebol? Não, mas ele ia trazer 3 ou 4 que era, porque ele tem aquele monte de gente que fica do lado dele, com notebook. Quer dizer, ali tem um especialista em cada coisa. Nós criamos, desde sempre no Brasil, a ideia, né, do treinador como uma figura extremamente poderosa. Agora está ficando cada vez mais poderoso, porque os técnicos ficam e os bons jogadores vão embora. Então o técnico, hoje você já não vê mais jogador dando entrevista depois do jogo, é só o técnico que fala, né? E na cabeça do brasileiro ainda tem essa coisa, né, de que o técnico, a influência dele no resultado é enorme, não só na parte tática, como também na parte psicológica, a capacidade de motivar o jogador. O time que perdeu 10 jogos seguidos, de repente muda o técnico, ganha 5 jogos seguidos. O que aconteceu? Aconteceu que o pessoal botou na cabeça que podia ganhar. Então, eu acho possível. Você não acha que isso é uma questão da cultura do brasileiro? O brasileiro precisa desesperadamente de um técnico. Eu estou falando do brasileiro em geral, né? E a gente olha, e a gente vê isso claramente. Você vai ver os esportes nossos de competição, né? Onde a gente sempre se dá muito bem quando tem um técnico tipo o Bernardinho, que o cara vai lá. E quando é o Filipão que ganha a Copa, era o Filipão, o paizão que juntava. Então, quando aparece um técnico, o brasileiro se torna quase que imbatível, né? A hora que não tem técnico, a gente se perde. E ou depende de um talento único, um Guga da vida que aparece ali e pelo brilho pessoal dele ele conquista. Ou então não dá nada porque brasileiro precisa de técnico, né? Volto para o nosso caminho aqui agora. Então você, assumindo esse papel, entra lá para ser o técnico da equipe de vendas e de repente você está lidando com gente. E nessa altura da tua vida,
Você já não era mais um menino do interior que estava experimentando, você já estava numa posição onde as decisões já têm impactos importantes e tudo mais, né? Você foi se preparando para isso ou foi aprendendo na porrada, cara? Não, a multinacional tinha a vantagem de fazer um tipo de avaliação de desempenho que eu não tive nas empresas brasileiras. As empresas brasileiras eram muito mais se alguma coisa está errada, alguém falava e tentava resolver imediatamente. Não tinha planejamento de carreira, uma série de coisas. E foi a primeira vez que alguém sentou comigo e disse, olha, nisso aqui você é bom, nisso aqui você não é tão bom, então nós vamos pagar um curso para que você melhore. A gente fazia cursos no Brasil, fazia cursos fora do Brasil, eu fiz alguns que eu considero muito bons, me ajudaram bastante. Mas uma coisa que eu preciso agradecer à multinacional, foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação em público. Eu tinha 30 anos de idade. Primeira vez que fiz uma apresentação, eu trabalhava desde os 15 pelo menos, né? 14, 15 anos. Eu nunca tinha falado para um grupo de mais de 3 ou 4 pessoas. Tá, Quando eu entrei na multinacional, uma das coisas me disseram, você tem que aprender a falar. Você tem que chegar na frente de uma plateia, seja de 5 pessoas, ou seja de 500 pessoas, ou 2, 3 mil vendedores como nós tínhamos, e dizer alguma coisa que os convença a fazer alguma coisa. Hoje isso para mim tem um significado enorme. Então, eu não quero perder essa oportunidade porque eu estou diante de um dos maiores palestrantes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Se tiver um top 5, o Max é um dos top 5 do Brasil, né? Que está me dizendo aqui da primeira vez que ele enfrentou o público. Eu quero explorar isso um pouco mais, cara. E aí? Chegou um determinado dia, você tinha que subir não sei subir no palco. Você tinha que ir lá na frente e falar para X pessoas. Em né? inglês. Em inglês. Vamos fazer a apresentação. Foi lá fora ainda? Foi lá fora. Eu considerei seriamente, Luciano, acordei tão nervoso. Eu não dormi. Eu levantei nervoso. Eu falei, eu vou tomar um vidro de Pepto-Bismol, que é aquele purgante tipo magnésia que tem no Brasil. Aí eu tenho uma diarreia, alguém me leva para o hospital e assim eu escapo da apresentação. Tudo aquilo me passou pela cabeça. Como é que eu escapo disso? Sabe, meu inglês não é bom, eu não entendo o suficiente, eles vão me fazer perguntas que eu não sei responder. Sabe aquele desespero que te dá de uma coisa nova? Aconteceu, eu fico muito parecido. Eu tive que fazer isso também em inglês lá fora e dá vontade de pular do prédio, cara, e falar, eu vou desaparecer, ninguém vai me achar mais, cara. E aí? Bom, aí a gente descobre que americano é legal. Não sei se fosse outro povo, se seria diferente, se o pessoal seria mais agressivo, mas os americanos tratam a gente muito bem, então eles procuraram me ajudar. No fim, o presidente da empresa até me disse, olha, parabéns, o seu inglês melhorou muito. Eu falei para ele, não, é que os resultados são bons, quando o resultado é bom a gente pode fazer a apresentação em japonês, que todo mundo entende, né? Aí eu fui pegando jeito pela coisa, comecei a gostar de falar. Incrível, né? Eu falei, como muita gente, eu dizia, eu não gosto de falar, não, manda outro falar, não quero falar. Muitas vezes a grande oportunidade que alguém tem na vida pode vir num momento desse. Sem dúvida. Então, você é assistente ou é alguma coisa, prepara uma apresentação para o chefe fazer um PowerPoint, alguma coisa, aí o chefe toma um Pepto-Bismol. Quem vai fazer a apresentação? O único cara que entende a apresentação além do chefe. Sim. E aí tá lá o Zezinho em frente à presidência da empresa, 2 ou 3 gringos ali, faz a melhor apresentação e ninguém mais esquece dele. O que é esse prazer de estar lá na frente com o pessoal te ouvindo? Quanto disso é ego? Quanto disso é vaidade? Quanto disso é percepção de que você está ajudando alguém? Como é que é isso? Como é que você vê isso, Max? O componente ego, ele substitui o componente vergonha. Okay. Quase que na mesma proporção. Sim. Você tinha uma vergonha enorme. Ao ser aplaudido pela primeira vez, há uma sensação que apaga todo um passado, abre um horizonte totalmente novo. E você quer de novo. É uma droga, Luciano. Você vai querer outra vez. Eu sei. Pô, que hora que eu vou falar de novo aqui? Não, é só o ano que vem. Não, vamos armar uma convenção de vendas aqui para que eu possa falar. Então, e a gente tinha muitas convenções de vendas. Aprendemos a fazer convenção com os americanos.
Então todo mês tinha alguma coisa, convenção regional, mas então agora vamos começar a falar. E aí eu gostei da experiência dele. Então tem um componente de se sentir bem, de se sentir reconhecido, aplaudido. É verdade que todo mundo que estava na plateia era subordinado, né? Quer dizer, eu aplaudi, eu estava despedido, mas de qualquer forma, né? É melhor ser aplaudido do que ser vaiado. Tinha uma plateia, né? Assim, não muito neutra, mas tinha uma plateia. Eu comecei através de alguns amigos que você também conhece, o pessoal da SSJ, o Fernando Jucá. Fernando Jucá e o SS, né? O Santilli e o Conrado Scholohauer. Eles tinham aberto uma pequena empresa com uma ideia maravilhosa, que damos aqui aos nossos ouvintes. Quer ficar milionário? Faça o que esses meninos fizeram. Eles se formaram em uma tremenda de uma faculdade, uma melhor faculdade de administração do Brasil. Cada um entrou numa empresa grande, enorme. Aí se juntavam na sexta-feira, happy hour, e um dia alguém falou assim: pô, a maioria das coisas que não aprendeu na escola não serve para nada no trabalho. E de sexta-feira, normalmente, você fala, é verdade, e o futebol, como é que tá? E não sei o que, já muda de assunto. E eles levaram isso a sério e começaram a montar um curso para recém-formados que iam ouvir profissionais que estavam trabalhando em empresas, não eram palestrantes profissionais, contar o que era de verdade uma empresa. E através do Fernando Jucá, eu fui fazer uma desses eventos. Falar na minha área, né, que era vendas, planejamento, um pouco de marketing. Eu preparava a apresentação, aí fiz a primeira, então, legal, gostou. 300 reais eu gastava, eu ganhava. Mas era legal. Aí foi a segunda, foi a terceira, e eu comecei a fazer, né? Então, aí já não era uma plateia de subordinados, já era, foi uma belíssima experiência. E você não estava falando dos resultados da tua empresa, nada disso, você estava falando já de comportamento, de liderança, etc e tal, né? É algo que desde aquela época eu venho repetindo, que quando uma faculdade tem um currículo acadêmico de um curso de negócios, ela vai falar de finanças, vai falar de administração, vai falar de contabilidade, vai falar de uma série de coisas. Aí você fala assim, bom, comecei a trabalhar. Né? Primeira coisa, sentou um cara do meu lado aqui que não usa desodorante, tá um cheiro desgraçado e ruim. Que aula que eu aprendi como lidar com essa situação? Meu chefe me deu uma bronca que eu considero injusta. Que aula que eu aprendi isso? Tem um colega aqui que é tremendamente invejoso e está fazendo minha caveira. Como é que eu reajo? Que aula que eu aprendi? Nenhuma. Então você descobre que quase a totalidade das coisas que vão fazer com que um profissional se saia bem ou mal, seja querido, seja odiado, seja respeitado, seja ignorado, ele vai aprender na prática, no dia a dia. Né? Então, era isso que a gente fazia. Dizer, como é que você começa? O que é, por exemplo, período de experiência numa empresa? O período de experiência é o período em que um aprende a confiar no outro. Né? O que é estágio, né? Que é estagiário cobra muito. Aí eu comecei na empresa e não acontece nada, né? Falei, não vai acontecer nada, meu. Você tem o estágio inteiro para provar o seguinte: se o teu trabalho é deletar a planilha do computador, não é que você vai fazer planilha, né? Você só vai deletar. Você tem que aprender, né? Só isso. Você tem que ser o melhor deletador de planilha que já apareceu nesse planeta. Você tem que criar esse diferencial. Muita gente já entra e começa a reclamar. Não, mas o que eu estudei, isso aqui qualquer pessoa que anda e fala também faz, né? Não é trabalho para mim, né? Eu já tenho um nível. Não é isso que a empresa quer. A empresa quer saber o seguinte: se a gente der o pior trabalho do mundo, como é que você vai se comportar em relação a ele? Vai se desestimular, vai ser a vítima, etc e tal. Outro dia eu não me lembro onde é que foi que eu vi, cara, alguém comentando, eu achei fantástico aquilo. E a pessoa estava dizendo exatamente isso, né? Porque ela mede a qualidade da pessoa que trabalha com ela pelo quanto essa pessoa se dedica para a tarefa mais imbecil. Ele falou, então, cara, eu consigo pegar uma planilha Excel e ver beleza na planilha Excel, porque eu consegui ver que o cara, peraí, o cara trabalhou isso aqui, ele botou uma coluna em bold, cara, a outra ele arrumou, ele fez a diagramação, o cara botou um tempo para transformar aquela planilha idiota, uma planilha Excel, em algo esteticamente apreciável. Esse cara merece minha atenção. O outro que fez a planilha do jeito que a planilha não tá nem aí, né? Então é possível colocar esse teu
tesão, a tua qualidade em qualquer tipo de ação. E isso é muito difícil hoje em dia para quem está... Eu entrei hoje na empresa, eu já quero ser o diretor amanhã, quero a vaga perto do elevador e etc e tal, né? Bom, aí você continua na tua carreira e chega lá, presidente de empresa. E aí, cara? Bom, foi sorte também? Mais ou menos, porque ali eu já tinha já era mais ou menos conhecido no mercado e eu acho que foi um pouquinho de sorte, um pouquinho de... não sei definir bem, mas... Foram te buscar? Foram me buscar. Tá. O presidente da empresa, ao contrário do diretor, quer dizer, a pessoa vai subindo encarregado, supervisor, gerente, diretor. Até diretor tem uma vantagem. A pessoa sobe dentro de uma determinada área, ou finanças, ou administração, ou vendas, né? E ela tem uma experiência enorme naquela área. Então, quando ela chega lá em cima, ela entende tudo. E todos os subordinados são da mesma área. O presidente não. Se ele tem 5 subordinados, são 5 áreas diferentes, e eu garanto que dos 5, 3 entendem muito mais do que ele da área específica. Então, aí é o que se chama, tradicionalmente, de a solidão do presidente. Sim. Ele tem que acreditar desesperadamente que os subordinados estão fazendo tudo certo. E os subordinados têm que acreditar que eles têm um presidente que vai funcionar como um escudo, que vai defender, que vai ser justo. O que eu fazia como presidente, eu vinha fazendo, acho que desde que eu era office boy. Eu fundava jornalzinho. Se a empresa não tinha o jornalzinho, eu fundava um. E continuei a fazer isso quando era gerente, quando era diretor e quando era presidente. Eu fazia um jornalzinho mural, né? Tirava umas cópias, botava nos quadros de aviso, tentando antecipar qualquer boato negativo que pudesse haver. Quer dizer, antes que alguém espalhe, aí nós vamos dizer o que está acontecendo. Então, de certa forma, eu me transformava no gerador de notícias ou boatos. Se a notícia virasse boato, eu soltava uma outra notícia desmentindo o boato. Procurava também, sempre nas comunicações, não ser burocrático demais, aquela linguagem assim muito quadrada, né? Eu não citava, como você fez muito bem, não citava frase de filósofo, nada, né? Mas tentava ser um pouco divertido naquilo que eu escrevia, né, para as pessoas. Continuei durante esse período a fazer as palestras ali para jovens que estavam entrando no mercado de trabalho, e aí uma conhecida nossa, Denise, do Banco de Palestrantes, que trabalhava na SSJ na época, me viu, ela falou, ela queria se lançar na carreira de agenciadora, né? Sim. Que ano era isso? 1997. 97. E ela veio falar comigo, ela tinha me visto falar lá para a SSJ, ela falou, você não quer virar palestrante profissional? Eu falei, soa tão, sabe, tão ridículo. Eu falei, palestrante profissional, vê se pode, né? E por algum motivo, eu comecei a pensar que ela podia ter razão. Ela podia ter razão. Eu falei, eu gosto de falar. Você já tinha visto palestrantes profissionais se apresentando até então? Alguns poucos que nós havíamos contratado para as nossas convenções, mas não era comum que a gente contratasse. A gente gostava de fazer teatrinho, tudo com o pessoal da casa. Normalmente economistas. E aquilo nunca chamou tua atenção, de você olhar e falar, isso pode ser um business lá na frente? Para dizer a verdade, Luciano, bem lembrado, quando eu estudava na faculdade, ainda em 1972, na Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, um dia, teve lá no teatro, lá, veio falar o Joelmir Betting, que estava com um livro famoso na época, né? Na prática, a teoria é outra. Isso. E ele chegou... sentou, no palco só tinha uma mesa, então ele sentou, tinha um microfone em cima da mesa, ele pegou um calhamaço de papel e começou a ler, como ele fazia na televisão, ele não teve falando de pé, andando, interpretando, ele leu, literalmente ele leu, aí terminou, todo mundo bateu palma, ele saiu, nós nos encontramos, porque saímos pelo fundo ali, né, encontramos, ele estava entrando num Galaxy,
com motorista. Eu falei, pô, essa é uma baita de uma profissão. Pô, tudo que tem que fazer é escrever um texto, ler e sai de Galaxy. Pô, eu preciso pensar nisso no futuro. Então não era propriamente uma ideia nova. E pode ser que quando a Denise falou comigo, eu tenha me lembrado do Joelmir Betting. E também do John Lennon, que viu o filme do Elvis Presley lá, e quando vê aquela mulherada pulando em cima do Elvis, falou, this is a great job. pode ser tudo consequência disso, né? E eu comecei a fazer algumas palestras, né? Mas eu senti imediatamente duas coisas. A primeira é que era legal. Muito legal. Eu senti uma enorme responsabilidade, porque agora, ao contrário do que acontecia, eu estava ganhando razoavelmente bem para fazer a palestra. E quanto mais você ganha, mais você fica preocupado. É o que você pode deixar de ganhar. Então eu ficar muito preocupado. Muito preocupado. Mas a gente vai aprendendo de palestra em palestra, né, como é que controla, né, um pouco a ansiedade. A segunda coisa, decorrência da primeira, é que eu tinha um trabalho, eu trabalhava, era presidente de empresa, então eu não podia dizer, agora eu vou para a Bahia e volto depois da manhã. Então eu só podia fazer palestra desde que elas não interferissem com o meu horário, ou seja, de noite em São Paulo, né, no máximo. Depois de um ano, quando começou a ficar mais ou menos claro que se eu tivesse todo o tempo do mundo para fazer isso, havia até uma possibilidade de eu ter um rendimento igual ao que eu tinha como presidente, eu falei, vamos arriscar. Vamos arriscar. E eu arrisquei. De novo, então vamos lá. Você nessa época tinha que idade? 48. 48 anos, presidente de uma empresa, casado, filhos, muito bem, reconhecido, tranquilo. Podia ficar lá e aposentar e numa boa. Decide de novo, chegou na encruzilhada. Posso continuar aqui, me dar muito bem lá na frente, eu vou estar tranquilo, ou posso mergulhar nesse buraco negro que tem diante da minha frente. E como aquele garoto de Jundiaí, você fala, eu vou no buraco negro. Só que agora você estava cheio de amarras, né? Você tinha todas as amarras do mundo ali. Não dá mais para errar. Ou seja, é muito complicado errar aos 48 anos, né? E aí, o que te fez? Você estava de saco cheio do teu dia a dia. Você me falou uma coisa uma vez, num café da manhã, quando eu te contei que eu estava prestes a também dar um salto, etc e tal. Você falou para mim, Luciano, a gente sabe que chegou a hora quando a gente acorda de manhã e fala, puta vida, eu tenho que trabalhar, cara. Quando isso acontecer, você já sabe que chegou a hora. Foi isso que aconteceu com você? Eu não tive, Luciano, uma grande desilusão ou decepção na vida corporativa. Muito pelo contrário, eu acho que eu tive uma sorte desgraçada. Aconteceu muita coisa que eu não sei se normalmente teria acontecido, mas eu cheguei a posições que eu não esperava chegar, não lutei desesperadamente para atingir, e todo mundo, quando eu comecei a insinuar que eu ia parar para me tornar palestrante, a pessoa falou, você está louco. Quer dizer, todo mundo tenta chegar numa carreira na idade que você chegou, porque daqui para frente agora você tem 20 anos de felicidade. Carro com motorista, sabe, um monte de mordomias e tudo. E não era bem isso que eu queria na vida, quer dizer, 20 anos de mais do mesmo, né? E existem momentos que ou a gente faz uma coisa ou não faz. Eu acho que essa de vir para São Paulo, por exemplo, foi uma. Servir o quartel foi outra. Quer dizer, minha mãe fala, você não deve servir o quartel, que você só aprende coisa ruim no quartel, né? Mas ou você vai ou você não vai. Sim. Não dá para falar, eu não vou, mas daqui a 5 anos eu vou considerar se isso é possível ou não. Eu pedi para servir quando teve a seleção no Exército, servi, passei 1 ano no quartel, aprendi hierarquia, disciplina, organização, um monte de coisa que me foi tremendamente útil a vida inteira. E eu senti algo parecido quando chegou na hora de decidir se eu simplesmente largava a função de palestrante, porque ela era irreconciliável com a função de presidente que eu tinha. Até porque os executivos, era uma multinacional também, os executivos que estavam acima de mim já não estavam gostando muito da ideia. Né? E
nessa época, ainda como presidente, eu tinha começado a escrever para Exame. Foi a primeira Isso que eu ia te perguntar. Você já era o Max da Exame. Então, foi uns 6 meses depois que eu comecei a trabalhar com a Denise me falou, todo palestrante precisa de um livro. Eu falei, bom, escrever até escrevo, mas eu não conheço nenhuma editora. Ela falou, não, a editora eu acho. Ela realmente achou, a editora publicou, tremendo serviço de divulgação que a editora tinha. Um dos livros caiu na editora Abril, né? E eu fui convidado a conversar e me falaram, olha, nós estamos procurando alguém que escreva mais ou menos do jeito que você escreve. O que é sorte. Não tem dúvida. Cara, se estão procurando... E caiu o teu livro na hora, é impressionante. Eu fico imaginando isso hoje. Um editor chegar para alguém e dizer o seguinte, estou procurando alguém que tem o teu perfil, né? De alguém que não é conhecido. Você não era o cara da mídia na época, não era o Max, era o Max. Não, ninguém sabia quem eu era. Sim. É que eles estavam procurando... A Exame sempre foi uma revista bastante árdua, né? Séria. E o pessoal estava procurando alguém que escrevesse sobre mercado de trabalho com humor. E foi o que me disse lá o diretor, né? Ele falou, olha, tem um monte de gente que escreve bem sobre humor, um monte de gente que escreve bem sobre o mercado de trabalho, mas não conseguimos encontrar um que faça as duas coisas. E, não, você quer testar? Eu falei, vamos testar. Eu mandei lá 3 ou 4 textos e simplesmente continuou, né? Até hoje eu não sei se eu fui aceito ou não, Luciano, porque a ideia era, depois de 3 textos a gente conversa, né? Nunca mais não. Era a comédia corporativa, né? O Exame. Depois da Exame, já estava todo mundo pertinho, eu comecei a escrever na Você S.A., que tinha a última página da Você S.A., da Você S.A. para VIP, a coluna sobre carreira e emprego. Aí tinha uma revista nova, chamada Revista Web, que foi um tremendo no sucesso, teve acho que 28 edições, mas pegou aquele boom da internet, uma loucura. Então eu escrevia um pouquinho também ali. Aí eles aproveitaram que eu escrevia, então eu já entrei num monte de revistas, Placar, Cláudia. Então, de repente, em 6 meses, eu estava escrevendo para 6 ou 7 revistas. Uma baita vitrine. Que você... Por sorte. Por sorte. Isso ajudou muito a carreira de palestrante. Sem dúvida. Uma coisa você mandar uma... Hoje seria um e-mail, alguma coisa assim, para uma empresa, né? Com um tremendo de um currículo, aquelas coisas. E outra coisa é a Denise, a minha agente, alguém perguntar assim, mas quem é o Max? Ela pergunta, você não lê Exame? É assustador. Alguém ouviu a pergunta, leio, então ele está lá. Sim. De repente isso cria uma dimensão assim que ajuda bastante. Então esse foi um belo salto. Então larguei, comecei a fazer palestras, escrevia na editora Abril, tinha muitos bons leitores. Um dos ótimos leitores, caso uma leitora que eu tinha, era a dona Marisa da CBN, que ela lia Exame. Marisa Tavares. Ela lia Exame, né, tudo assim, e ela estava precisando de alguém que fizesse uma coluna na rádio CBN sobre o mercado de trabalho, né, o mundo corporativo. A dúvida dela era a voz, e aí eu comecei a agradecer meu pai por tudo que ele fez por mim. Então eu tinha a voz, nos encontramos, o nosso teste, a entrevista que a Marisa fez foi o café da manhã. E eu me lembro tão bem que ela me disse o seguinte, você escreve e fala ou comenta sobre o que você quiser, da maneira como você quiser, uma liberdade total. Então funcionou muito bem. Né? Estou há 11 anos e meio na CBN, quase 3.000 comentários diários eu já fiz. Virou uma marca. A CBN tem uma audiência muito boa de manhã. Aquele horário ali, das 6h30 às 8h30, uma maravilha. Povo no automóvel, sim. Todo mundo ouve. Uma das pessoas que ouvia era a dona Eugênia Moreira, do Fantástico, que estava procurando alguém para fazer um quadro no Fantástico sobre carreira e emprego, que viria a ser um emprego de A a Z. Como eu já era da casa, né, a CBN era Globo, e eu tinha a coluna, e ela ouvia a coluna no carro indo trabalhar. Conversamos lá no... Em Bauru a gente falava assim, mas que você é rabudo, cara. Isso, é por aí.
O resumo disso, Luciano, como você deve ter percebido, eu não fui procurar a profissão de palestrante, a Denise me achou. Sim. Eu não fui procurar as revistas, a Maria Tereza Gomes e o Paulo Nogueira me acharam. Não, vai pra trás, espera aí. A Peixe foi te pegar. Foi me buscar lá. A Peixe foi te buscar em Jundiaí, cara. É isso. Aí veio a Dona Marisa, depois veio a Eugênia Moreira. Então todo mundo... Qual teria sido o meu mérito? Era estar preparado. Sim. Eu não poderia, por exemplo... Você precisa publicar um livro. Bom, mas eu não sei escrever. Bom, eu sabia escrever. Escrevi a vida inteira para mim mesmo. Acho que como você, a gente escrevia, jogava fora, jogava fora, até ficar contente com o que estava escrito, mostrava para um e para outro. Mas, na hora que publicou o livro, o estilo estava pronto. Sim. Quando as pessoas falavam, você escreve de um jeito diferente, eu falei, obrigado, bom ou ruim? Não, bom. Eu falei, mas eu estou escrevendo assim há 30 anos, eu tinha que aprender alguma coisa. Eu tinha dicção para rádio. Sim. Né? O timbre da minha voz não é nenhum mérito meu, mas a maneira como eu falo é. Então isso eu tive que aprender. Sim. Né? E a televisão é aquilo. A televisão é a mais fácil de todos, porque você pode errar. Você não pode errar na palestra. Claro. Você pode errar porque ali tem o VT, o cara corta, volta, vamos fazer de novo, né? Mas deixa eu explorar um pouquinho mais isso aí. Aí, Max, chega num momento em que criou-se uma persona, Max Geringer, né? Que é maior do que o Max que está na minha frente aqui. Hoje eu tenho um ser humano aqui, legal, mas o Max Geringer virou uma brand, virou uma marca imensa, né? Quando é que você se deu conta de que existia uma persona gigantesca chamada Max Geringer, que estava lá aquele luminoso gigantesco lá na frente, brilhando, escrito Max Geringer, que as pessoas olhavam e nossa, é o Max. Quando é que você se deu conta disso? É fantástico. Porque na rádio, nas revistas, tem a foto. Sim. Aquela pode ser a foto da formatura do ginásio. Sim. Pode nem parecer, né, com a pessoa, mas a foto fica lá para sempre. Aí tem a rádio, né, que o pessoal ouve a voz, e aí todo mundo que ouve uma voz começa a imaginar como é que a pessoa poderia ser, né? Sim. Todo mundo que me encontrava antes de ir para a televisão, eu achava que você era mais baixo, sabe? Eu achava que você era mais gordo. Eu falei, obrigado, né? E a televisão te revela. Ali todo mundo fica sabendo quem é. E o fantástico nós tivemos com o emprego de A a Z, nós tivemos ali alguns belos números de audiência, tivemos 26 edições e, se eu não me engano, para não errar, eu diria que entre 15 e 18 dessas 26 edições foi o líder de audiência do Fantástico. Legal. O que representava uma plateia estimada de 32 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Que absurdo. Aí não tem dúvida, você pega um avião no dia seguinte, sim, né, todo mundo te conhece. Sim. Aí veio a história de que cada celular se transformou numa máquina fotográfica, né? Nós somos de uma época que o filme era caro, você tinha 24 chapas, então eu tinha que ficar esperando o sol chegar naquela posição certinha, depois mandava revelar. Agora você pode armazenar ali 20 mil fotografias na tua máquina e deleta tudo que não ficou bom. Então era um tal de tira foto, tudo, né? Então eu tive que me acostumar com isso. Nunca fez parte da minha vida alguém me parar para conversar. Eu ainda fico... não sei bem o que responder e sinto muito por isso quando alguém me fala, não, eu li o negócio que você escreveu, aquilo me deu uma luz, ou aquilo me... Eu falei, será, né? Teve todo esse efeito mesmo? Será que a pessoa está... Será que ela me está confundindo com alguém, né? Então eu sempre agradeço, eu falo, olha, eu de verdade eu não sei o que responder, mas é bom escutar essas coisas. Sim. Então obrigado por me dizer. Tento, né, sempre, vamos tirar fotografia, claro que vamos tirar fotografia, depois de palestra, é uma festa danada. Então nesse momento eu comecei a perceber que eu tinha me transformado, principalmente por causa da televisão, em alguém que eu estava na casa de todo mundo, e quando a pessoa me encontrava,
ela me tratava como alguém amigo. que estava na casa Sim. dela de domingo de noite. O Max falou para mim. Sim. O que te traz uma outra responsabilidade. Totalmente diferente daquela que você tinha no teu dia a dia. De repente, né, essa pessoa quando vem e fala, Max, eu quero uma foto, a tua reação pode ser determinante para essa pessoa, né? Pô, o cara me esnobou, pô, a puta pentelho, pô, o cara é o rei na barriga, né? E você é obrigado a se colocar ali, né? Mas você falou uma coisa para mim outro dia, naquele mesmo café que nós tomamos junto lá, você me disse uma coisa lá que me marcou, que você falou o seguinte, falou, Luciano, eu perguntei a você, e aí, Max, como foi o Fantástico? Você falou, sabe o que o Fantástico fez comigo? Eu falei, o que foi? Destruiu minha biografia. Porque hoje as pessoas, quando me contratam, elas querem o Max do Fantástico. E aí, cara? Me fala disso. Sabe, deixa eu elaborar um pouquinho mais para você aqui. Até um determinado momento, você é contratado porque você tem um conteúdo pertinente para aquele evento. Então, não me importa muito se você é o Max que brilha ou não, mas o Max tem um conteúdo que eu preciso aqui. Eu preciso falar sobre inovação, o Max é um cara legal, ele vem, ele fala muito bem disso aí, etc e tal. Existe um outro momento em que isso deixa de importar, não interessa mais. Eu quero botar o Max porque é o Max. Então, se o Max sentar lá, pegar uma cadeirinha, botar um monte de papel, e fizer que nem o João Betting fez, sentar e ler, quando terminar eu vou perguntar o que ele leu, eu não tenho a menor ideia, mas eu vi o Max, cara, eu dei a mão pro Max, eu bati uma foto com o Max, né? Como é que isso acontece? Como é que isso repercute na tua, no teu entender desse processo todo? Lembrando das nossas velhas aulas de marketing, eu acho que tem duas coisas. A primeira é quando a gente fala de propaganda, né? Comerciais, que era a tua área, não a minha. Você vê, eu sou administrador, mas gosto de dar palpite em tudo, né? Propaganda. Que você tem a frequência, você mete propaganda, todo mundo lembra dela porque ela passa todos os dias, né? E depois você tem uma inserção num programa que tem uma audiência notavelmente grande. Então, com uma inserção por semana, você consegue atingir o público. Eu tenho as duas coisas. Eu tenho a rádio, que tem a frequência. Todo dia, no mesmo horário, eu estou lá falando meus 2 ou 3 minutos. Sim. E aí tinha, no fim de semana, um programa, não importa, Luciano, o efeito é impressionante, não importa se eu apareço 15 segundos, as pessoas lembram. Às vezes ela lembra de quem estava passando atrás da câmera lá e apareceu meio segundo na tela. Eu encontrei o fulano, você viu ele lá, né? É muito marcante. Eu diria, as pessoas gostam de contratar alguém que já seja conhecido da plateia. Porque assim agrega prestígio ao evento. Isso. Exatamente isso. E porque, digamos que o risco de quem contrata é menor. Sem dúvida nenhuma. Né? E então aí já ajuda bastante. Porém, o pessoal ouve a CBN, eles já têm uma noção de como eu abordo assuntos, o que é que eu vou falar, o que é que eu sou contra, o que é que eu sou a favor. Então não há uma grande surpresa quando eu falo. Eu acho que o que surpreende, na maioria dos casos, a plateia é descobrir que eu talvez seja mais bem humorado do que eu pareça no rádio e na televisão. Para mim, se o público não ri a cada 1 minuto, no máximo, né, nós estamos transformando a palestra num tédio. Então eu sempre coloco alguma coisa, então o pessoal ri e fala, não imaginei que você fosse engraçado. Eu falo, não sei se eu sou, mas eu acho que todo mundo tem que rir. Max, eu sou de uma geração de palestrantes posterior à tua, né? Você entrou no mercado quando ele estava na época de ouro das palestras no Brasil, quando houve um boom gigantesco. Depois o tempo passou, crise de 2008, todo mundo que perdeu emprego virou palestrante, até o Lula é palestrante, né? Então houve uma mudança muito grande nesse mercado. Então um cara como eu hoje, por exemplo, eu tenho que me virar nos 30, cara. Eu tenho Facebook, eu tenho Twitter, eu tenho site, e tenho podcast, e eu me viro. Você não tem Facebook? Você não tem Twitter? Você não tem site? Você não tem porra nenhuma. Você só não tem isso porque você tem essa outra plataforma que te basta, ou porque isso é uma filosofia tua, sabe? Pô, eu não quero estabelecer esses canais todos porque vai acabar me envolvendo de tal forma que eu vou ter que
botar um tempo precioso meu nesses novos processos, né? Como é que você... Aliás, a pergunta é assim, você nunca teve, não é que você resolveu não ter agora, você nunca teve. Você nunca se preocupou em fazer o site do Max Geringer, né? É porque nunca precisou ou é porque é uma filosofia sua? Eu nunca vi necessidade, Luciano. Uhum. Nunca vi necessidade. É bem possível que se eu precisasse de algum tipo de divulgação que eu achava que eu não estava tendo, eu teria o site. Só que quando eu comecei na revista, a revista tinha um prestígio muito grande. Sim. Né? Revista de negócio, Sim. Em relação pelo menos ao que tem hoje. Quando eu fui para a televisão, a televisão me deu uma visibilidade que eu não conseguiria com o site. Nenhum outro canal. Nada. Era grande demais. Então eu fui deixando o tempo passar e fui sentindo que eu não tinha uma necessidade urgente de ter nada disso. O YouTube é um negócio interessante, porque a última vez que eu vi tem 14 mil posts lá de vídeo, áudio meu no YouTube. Com você? Comigo. Nenhum deles colocado por mim. Eu não coloquei nada no YouTube até hoje. Sim. Então são abnegados que se estão nos ouvindo, Deus os abençoe e muito obrigado. Que se dão ao trabalho de muitas vezes pegar um comentário meu da CBN, editar, porque ele tem um som, então o camarada coloca uma imagem, reproduz o texto, que esse texto não está em lugar nenhum, ele precisa ser transcrito a partir do áudio, e coloca lá. Eu falo, puxa vida, eu devo tanto a esse tipo de pessoas que muito provavelmente se eu fizesse um site eu não ia fazer tão bem. Sim. Então, além de tudo, além de eu não ter visto a necessidade, eu dei, vamos voltar à palavra de novo, dei a tremenda sorte de uma boa quantidade de pessoas fazer por mim o que eu, por preguiça ou por falta de necessidade, não fiz. Eu queria agradecer a todo mundo. Bom, use o microfone aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. Max, 65 anos de idade. Você está chegando no final da envelhecência, né? O que tem pela frente, cara? Eu sinceramente, até os 60 anos eu não senti muito passou muito rápido. E está acelerando cada vez mais. Eu percebo que meus dias passam muito rápido. Qualquer coisa que eu faço passa rápido. Nós devemos estar falando aqui há mais de uma hora e me parece que nós estamos 5 minutos. 1h13 minutos. Então, é uma loucura isso aqui, é uma loucura. Mesmo quando eu estudava aqui na escola das irmãs, lá, que eu ficava olhando pela janela e via a torre da igreja lá de Jundiaí, eu olhava para a igreja, assim, aquelas aulas assim, de aritmética, faltava 9:10, né? Aí olhava de novo assim, continuava faltando 9:10, falei, parou o relógio da igreja lá, né? Não passava o tempo, né? Talvez pela quantidade de novas experiências que a gente tem quando é criança, aquilo é... Essa é a relatividade, né? Que o próprio Einstein falou aquela vez, né? Falou, enquanto você está curtindo fazer, o tempo voa, cara, né? E isso aqui é uma grande curtição, quer dizer, a gente fala aqui e nem viu como foi, né? Mas eu repito, o que vem pela frente, cara? Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Eu já declarei ao pessoal da rádio e da televisão que gostaria muito de continuar a ser considerado. Como eu não criei nenhum caso, eu tenho bastante tempo de casa já, né? Quase 12 anos de rádio. E eu estou no Fantástico desde 2007. Então, já são 8 anos, vai para 9 já, né? Quase estabilizado aí, né? E todo ano, o meu contrato é renovado anualmente, como o contrato tem sido sempre renovado, espero que continue sendo. Então, são duas coisas que me dão extremo prazer, gostoso de fazer, resultado bom, um monte de gente vê ou ouve, comenta, é gostoso. Eu diria que o que isso traz de satisfação é enorme em relação ao tempo e ao talento que eu emprego para fazer as gravações, né? Áudios e vídeos. Eu continuo escrevendo, mas não tenho mais tanto interesse em publicar
livros. Eu vou acumulando tudo numa pasta. Eu tenho uma espécie, se a gente pode chamar assim, de uma hemeroteca. Hemeroteca. Hemeroteca é uma biblioteca desorganizada, né? Sim. É que você tem um monte de... É como se fosse um dicionário. Sim. De, com as palavras fora de ordem. Isso é uma hemeroteca. Essas coisas, você põe um monte de meia na gaveta, só que não faz par, essas coisas assim, né? Então, eu vou acumulando, sempre pensando, um dia eu vou achar alguma coisa interessante para fazer com isso, né? Leio bastante, pesquiso bastante, e hoje talvez o que eu faço é escrever para mim mesmo. É muito gostoso. É fantástico. Porque não tem compromisso. Sim. Se eu gosto, tá bom. E você assim exorciza uma porrada de coisa, né? Eu, quando eu tô com a cabeça cheia, tudo, eu sento e escrevo, e não necessariamente sobre aquilo que me enche a cabeça, eu escrevo sobre algo. E o exercício de você se entregar àquele momento em que... Antigamente era da tinta para o papel, agora é para a tela do computador. Eu começar um texto e não saber como é que ele vai terminar, entendeu? Cara, que baita surpresa quando chega no final. Bicho, olha onde eu cheguei, né? Isso é um exercício fantástico que ajuda a gente de várias formas, né? Em termos de livros, eu tinha dito já para algumas editoras que eu não queria mais escrever de novo o mesmo livro, né? Estava escrevendo um livro Trabalho e Emprego, ou Emprego e Trabalho, sim, ou Carreira e Trabalho, ou Carreira e Emprego, ou Emprego e Carreira, e eu falei, não vem mais coisa. Então eu fiquei acho que uns 3 anos sem publicar nada. Aí apareceu a Sandra Spilotro, que era diretora da Editora Globo lá, e ela tem o filho dela, o Tiago, tem uma editora de e-book. Você não quer escrever um livro? Eu falei, eu escrevo um livro, mas você me deixa escrever sobre o que eu quero. Mas você não quer escrever sobre emprego e carreira? Eu falei, não, não quero. Eu, exatamente por isso que eu não, então você escreve sobre o que eu quiser. Então eu escrevi um livro chamado Quem Mexeu no Meu Trema, que é a história desde o começo, desde o século XIX, dos desacordos entre Brasil e Portugal quanto a modificações ortográficas que nós tivemos na língua. Está aqui na outra sala, você não vai embora sem, por favor, me autografar, porque eu trouxe ele aí. Mas muito divertido, até porque, né, agora em 2016, a nossa presidente lá e o primeiro-ministro de Portugal tem que assinar uma coisa definitiva. Se eles não assinarem, continua valendo em paralelo o trema. Eu acho que linguiça sem trema não é linguiça, é linguiça. Então eu quero que o trema fique, né? Depois escrevi os livros, uma série de livros que eu já tinha escrito para Placar em 2006 sobre a história das Copas do Mundo, que é um negócio que só aumenta de tamanho. Que é interessante. Você tem um interesse muito grande no futebol, né? Eu gosto muito. Gosta muito, né? Gosto muito. Legal. E escrevi um livro para a editora Saraiva, eu também devia um livro lá para a Flávia, diretora da Saraiva. Ela veio falar comigo quando eu não podia escrever, eu ainda estava sob contrato com outra editora. Escrevi um livro com esse sim sobre trabalho, mas de maneira diferente, a partir de um texto que eu já tinha escrito para você S.A., que era pegar perguntas contemporâneas e respostas com versículos bíblicos. Como o texto foi muito reproduzido no tempo da você S.A., até hoje tem aí, né? Para quem procurar no YouTube, o título é Apenas Ouça. Alguém fez toda a transcrição, tudo muito, muito interessante. Falei, se deu certo. E eu escrevi também, chama Todas as Respostas. E depois disso eu falei, se eu for escrever outro livro, provavelmente vai ser sobre um assunto que eu vou gostar de escrever, mas não necessariamente alguma editora vai gostar de publicar. Então hoje, conversando com você, eu vi que você já tomou a situação em suas mãos e fala assim, escuta, nós não precisamos mais de ninguém nesse mundo aqui, nós fazemos tudo por conta própria. Eu falei, esse pode ser um caminho. Eu acho que sim. Ou através do e-book. Eu até pensei, Luciano, eu falei, eu gostaria muito de publicar meus e-books para o pessoal baixar de graça, bota num lugar onde tem uma imensa visibilidade, mas eu não quero vender e-book, eu não quero ganhar dinheiro com e-book, eu quero que as pesquisas que eu fiz, as coisas que eu escrevi, a maneira como eu escrevo, coisas que eu gosto, de compartilhar com todo mundo. E essa seria uma boa maneira. Tem um eu vou falar uma bobagem aqui, mas tem um instituto Max Geringer pintando aí, cara, que de repente ele nasce e aí você bota isso tudo aí, esse é o grande lance, né, que é você compartilhar. Você me perguntou se eu tinha mais uma coisa.
As pessoas perguntam para mim, certamente para você também, o que precisa para ser palestrante, né? Porque palestrante é uma classe que está aumentando bastante, né? E De novo. É irresistível, cara, você entrar numa sala, sentar, ver um sujeito chegar ali na frente, blá, 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 durante 1 hora, ganhar uma grana e ir embora. Porra, meu, isso é muito fácil, cara. Eu vou ganhar dinheiro assim, é claro que eu vou, né? E aí eu olho na internet, tem uns cursos de palestrante, eu vou lá, faço o curso, me formo e vou faturar e vou ganhar 40 pau por mês fazendo palestra. Não é fácil, Max? É simples, né? Aliás, voltando à palestra do Joelmir Betting, eu não queria ir, né? Porque era da faculdade, eu falei lá na empresa, eu não vou. É perda de tempo. Ou perca de tempo, né? Como diz no interior, é perca de tempo. Então, perda de tempo, eu não vou. Aí o seu Fausto, que era uma pessoa mais iluminada do que eu, lá, um senhor com a qual eu trabalhava, ele me disse assim, Max, se você tem oportunidade de ouvir alguém que ganha para falar 1 hora o que você ganha para trabalhar 1 mês, vai ouvir. Eu fui. Foi grande lição, grande lição. Sem dúvida. Aí, o que acontece? Acontece que tem um monte de gente que fala bem, um monte de gente que apresenta bem, faz treinamento dentro da própria empresa, todo mundo elogia, pô, fala bem, você devia ser palestrante, aí o pessoal vai tentar, né? Não é fácil, como parece, porque os bons, ou não os bons, o termo é completamente errado. Os palestrantes mais notórios são aqueles que têm uma visibilidade prévia. É preciso, quem é que vai falar? Fulano. Quer dizer, não preciso pesquisar para saber quem ele é. Tem uma noção de quem ele seja, ou porque escreveu um livro, ou porque está na televisão, ou porque era ministro, ou porque é um esportista, seja o que for, mas já tem um reconhecimento prévio. Bom, e isso pode ser também tempo decorrido. Nós temos colegas palestrantes aí que estão fazendo palestra desde a década de 70. É claro que depois de 30, 40 anos, todo mundo sabe quem eles são. Né? Mas, quando a mãe me fala assim, o que precisa para ser um palestrante? Eu falo, menos do que você pensa. Precisa de 3 coisas. Você precisa saber contar histórias, ter boas histórias para contar e ter a certeza de que essas histórias têm a ver com a plateia. Tem algo que você vai proporcionar à plateia. Parece brincadeira, Luciano, mas se a gente pegar as 3 coisas, tem um monte de palestrante que a gente conhece e que é bom naquilo que faz, mas que ou não consegue. Quer dizer, eu vou contar a minha história é maravilhosa, mas a plateia não está interessando. Jamais vou conseguir fazer o que esse cara faz. Há palestrantes que são bons apresentadores, mas não têm as boas histórias para contar. Chega lá e fala assim, olha, Aristóteles disse isso, Einstein disse isso, Napoleão disse isso. E o pessoal fala assim, bom, e o que você acha? Pô, isso aí eu vejo, isso aí eu acho na internet, né? Não preciso vir aqui para ouvir. Então, não cria a própria história, né? Que é o que, no fundo, numa sala com um monte de gente assistindo, é o que envolve a plateia. É a tua história. Boa, ruim, não interessa. Pode ser um exemplo, pode ser um bom exemplo, pode ser um mau exemplo. Às vezes eu conto histórias que é um exemplo do que as pessoas não devem fazer na vida, mas que eu fiz, eu errei. Então, mas estou contando de qualquer maneira para que as pessoas aprendam. E escrever um livro, é muito bom publicar, muito bom ser conhecido. Embora publicar um livro também no Brasil é uma complicação. É muito complicado. Eu uma vez disse, Luciano, que as pessoas mandam fazer cartão de visita. É muito melhor mandar fazer um livrinho de autoria própria de 30 páginas. Manda imprimir. Porque cartão de visita todo mundo recebe e joga fora. Livro ninguém joga. Quem ganha um livro vai ler. É muito melhor do que um cartão de visita. E se você pensar na quantidade de cartões de visitas impressos por aí, o livro vai acabar sendo um bom negócio. Um belo cartão de visita e já mostra o talento que tem. Escreve 5 ou 6 histórias sobre empresa, liderança, né? Esses temas básicos, mudanças, né? E é uma boa sugestão. De resto, eu queria agradecer. Não vai embora ainda não, que eu tenho mais uma última aqui. Minha vida é andar por esse país. Eu passo um tempo desgraçado viajando e, cara, é uma loucura. E faço aquela que todo palestrante fala, né? Palestra eu dou de graça, eu cobro pela viagem, né? Eu encontrei com o Paulo Storani, que o Paulo Storani hoje é um dos mais requisitados do país.
E o Paulo falando para mim, o Tejon falando para mim, falou, cara, eu não aguento mais aeroporto, eu não aguento mais avião, cara, eu tô deixando de fazer porque eu não aguento mais, eu quero ficar em casa e não dá mais, né? É boa a vida de palestrante, ela te traz prazer depois de 30 anos palestrando, você olha para trás e fala, cara, valeu a pena, vale a pena, quem quiser fazer, é um caminho interessante para seguir. O que você me diz? Como qualquer outra atividade profissional, ela tem um momento inicial de preocupação. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Um momento muito bom de entusiasmo ao perceber que vai dar certo. E em algum momento, como em qualquer atividade, a gente precisa entender que está na hora de diminuir o ritmo, de começar a pensar em outras coisas, né? Entender que o tempo passa, que outras pessoas virão com ideias novas, com propostas novas, e nós todos seremos substituídos. Eu diria que eu aproveitei muito bem o período de notoriedade que eu tive como palestrante. Muito bem. Que é aquele momento em que eu comecei a aparecer na televisão, o número de solicitações de plateia explodiu, e aí eu fiz um acordo com a minha família, eu falei, vamos aproveitar. E depois disso, a gente estabelece um plano para cada ano ir diminuindo o número de palestras. Eu faço relativamente poucas palestras agora, não viajo muito, viajo muito pouco, não viajo mais de uma vez por semana de avião. Se tem uma viagem de avião, não fecha a segunda palestra na mesma semana. Quando é uma viagem muito longa, tipo assim, Bahia para cima, acho que Belo Horizonte já está ficando meio assim, né? Meio muito longa, né? De Belo Horizonte para cima, aí o espaço é até maior. Eu só vou por uma companhia aérea que eu pego o avião em Campinas, porque fica pertinho da minha casa. Eu não venho mais para São Paulo pegar o avião. O que, brincadeira, né, Luciano? Elimina aí 2 horas. Sim, no mínimo. No mínimo. Eu levaria 2 horas para chegar no aeroporto, lá eu levo 25 minutos. Sim. Né? Então, tu tem que ser sempre por lá. Então, eu vou sempre procurando maneiras de fazer, bom, o que eu posso fazer para continuar a ter a mesma alegria, que é a única coisa que não mudou, a alegria infanto-juvenil de estar num palco. E de vez em quando olhar para aquela plateia assim, a tua boca está dizendo uma coisa, né? E a tua mente está pensando o seguinte: esse pessoal está me ouvindo. Sim. Eles estão olhando para mim, não tem ninguém checando o celular, nada, eles estão escutando o que eu estou falando. Às vezes tem centenas, às vezes mais de 1000 pessoas na sala. Aí eu começo a pensar, esse povo saiu de casa, veio até aqui, é ruim para estacionar, vai ser ruim na hora de sair, mas estão aqui sentados, não levantam, ninguém vai no banheiro. Estão me entregando 90 minutos da vida deles, que eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa, me deram esses 90 minutos. E outra coisa que para mim que você só se toca quando você está lá. Estou olhando para esses 500 e agora eu vou fazê-los rir. E eles riem. E agora eu vou fazer com que eles fiquem pensativos. E eles ficam. E agora eu vou emocionar essa turma. E eles se emocionam. Essa sensação, sabe, que para mim é alinhada com aquela história de que eu tenho algo a dizer, né? Eu preciso dizer. E ao eu dizer, as pessoas estão ouvindo. E no final vem alguém e fala, meu, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Meu, eu acabei de falar um puta monte de obviedade, cara. Nada do que eu falei aqui é novidade. E a pessoa fala, eu sei, mas do jeito que você falou, eu não tinha ouvido ainda, né? Então eu acho que isso é independente da grana que você ganha e tudo mais, essa é a paga, né, do palestrante, né? Quando o cara te escreve, eu te encontro e fala, meu, você disse algo que causou uma virada na minha vida, e eu penso com você, eu falo, cara, mas quem sou eu, bicho, pra fazer uma coisa dessa, né? Fui fazer uma palestra muito recente agora no Rio Grande do Sul, para uma plateia de cegos, um evento de cegos. Minha palestra é extremamente visual. Muito PowerPoint, muito vídeo, eu interajo com a tela e de repente eu ia para um lugar onde as pessoas não podiam ver a tela, né? E falei, puta merda, eu vou ter que fazer agora a palestra como? Eu vou fazer um podcast, cara. Se eu não posso usar a tela, eu vou usar o som, o áudio. Então eu montei uma palestra onde a tela era para mim, né? Ela me guiava, mas o que eu fiz com a plateia foi o som, etc e tal. O que para mim era um puta desafio, porque você fala para uma plateia que tá te olhando e você sabe que não tá te vendo.
O que é esquisitíssimo, né? Você fala, cara, aí você faz um gesto e você sabe que o teu gesto não significa nada. E você se sente ridículo, cara. Mas pra que eu tô fazendo se ninguém tá me olhando, né? E de repente no final a turma vem pra você e, cara, que delícia, que maravilha. Você fala, puta que pariu, né? Virei um X-Men, virei um super-homem. Eu sou um cara que tem um talento especial e nessa hora eu rejuvenesço, eu ganho tesão de viver e aí é que tá paga, né? Então eu acho que pra mim o ser palestrante é esse presente que a gente ganha no final delas, né? E eu diria, Luciano, que ser palestrante são aqueles 90 minutos. São aqueles 90 minutos. Porque aí você vai dormir, no dia seguinte você acorda às 5 horas da manhã, ou antes, para ir para o aeroporto. Sim. Aí você fala assim, pô, que vida que eu tenho, eu vou parar com isso. Não dá, né? Você precisa daqueles 90 minutos para renovar a cada vez tudo aquilo que você... Que é o grande momento. Seria bom se a gente tivesse uma opção de poder fazer uma palestra online, mas que transmitisse a mesma vibração da presença ao vivo. Eu acho que ninguém... É impossível, não importa cara. o tamanho da tela. Nós não vamos conseguir fazer isso. É impossível. Então nós vamos ter que ir lá. Quem está nos ouvindo aqui entenda, cara, se você já ouviu uma orquestra sinfônica ao vivo, sabe do que é que nós estamos falando. Vai no cinema, vai no IMAX, senta lá e assiste uma orquestra sinfônica maravilhosa, tocando, e depois vai na Sala São Paulo, assiste uma apresentação ao vivo. O que acontece ao vivo é inexplicável, né? Porque tem esse lance aqui. Por isso que eu faço esse programa aqui assim. Eu não gravo o programa por Skype, por nada. Eu gravo assim. Eu e o Max aqui, ao alcance um do outro. Eu acho que cria um bond, né? Cria uma ligação aqui que passa pelo microfone, cara. E vai estourar no ouvido de quem está nos ouvindo aqui. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui, mas falando em experiência ao vivo, uma vez escreveram um livro ali, um grupo ali de torcedores aí do Corinthians, escreveu um livro sobre o jogo mais marcante da minha vida, né? Do Corinthians. E eu sou torcedor do Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Meu primeiro time é o Paulista de Jundiaí, meu segundo time é o Corinthians. Então eu fui convidado, né? Como autor ali, eu escrevi uma história. E eu me lembro que, eu acho que o Juca Kifuri, que também escreveu uma, que ele é corintiano, ele falou, mas nunca vi um negócio desse. O teu jogo marcante é um jogo que o Corinthians perdeu. Sim. Era o único do livro, porque todo mundo com aquelas grandes glórias, mas pelo que você comentou de estar ali naquele momento e sentir. O jogo foi o seguinte, o Corinthians tem uma época que não ganhava do Santos de jeito nenhum. Sim. Mas não ganhava, não importa o que acontecesse, não ia ganhar. Era o tabu. Era o tabu. O tabu. E aí teve um determinado momento que o Corinthians, acho que foi 71, 72, o Corinthians estava com um time bom. E o Santos não estava tão bem e o Pelé se machucou. O Pelé se machucou e no domingo tinha jogo no Morumbi. Então veio lá a caravaninha de Jundiaí e falou assim, vamos ganhar. O Pelé não joga, porque ele podia falar negão, agora não pode mais falar negão. Sim. Mas falava o negão, mas o negão não vai jogar. E Corinthians completo, né? Aí vamos lá, encheu o Morumbi. Chegamos lá às 11 horas da manhã. Até hoje a minha pele está pipocando, que a gente não conhecia nem protetor solar. Atenção. Detalhe para o pessoal novo que nós nos ouvindo aqui. Quando o Max fala encher o Morumbi nos anos 70, ele está falando de 100 mil pessoas. Não é 40 mil que nem hoje. Não, 117 mil. 117 mil pessoas. E aí ficamos lá, e aquela cantoria, sabe? O jogo era às 4, 11h30, já está quase lotado, e canta, e grita, e canta, e grita. Bom, faltavam 5 minutinhos. Aí entrou o locutor do estádio. Alô, atenção, senhores público. Escalação das equipes. E aí tinha aquela cerimônia tradicional que ele falava o nome e dava o tempo para a torcida aplaudir ou vaiar, né? Então ele falava assim, Corinthians, número 1, Ado. Aquele delírio, assim, então todo o time do Corinthians, aquele delírio. Aí chegou no time do Santos, número 1, Calaudio. O clima, tá bom o clima. E aí foi indo, aí ele falou, número 10, Pelé. Silêncio. E aconteceu isso que nós ouvimos. Como dizia Dalton Trevisan, deu para ouvir unha crescendo. O time do Corinthians estava na boca do túnel, pronto para entrar no campo. Foi o célebre jogo em que o Pelé deu o chapéu ao mesmo tempo no Ditão e no Luiz Carlos. Com 25 minutos do primeiro tempo, já está 3-0 para o Santos.
E eu escrevi. E se você quer saber, eu aposto com você que o Pelé jogou machucado. Eu aposto que ele entrou em campo e falou, cara, eu não vou engolir essa. Que o Pelé tinha essa, né? Ele tinha essa gana, né? Que você não vê mais hoje em dia, né? E aí você escreveu essa história do... Eu escrevi porque porque é um jogo marcante. É o único jogo que eu conheço na minha vida que um time perdeu pro locutor do estádio. Matou o time. Né? Cento e tantas mil pessoas ali, todo mundo com a boca aberta. O cara vai jogar. Quebrou expectativa na hora, cara. Foi um cacete federal. Que história. O que você está contando é uma história de uma quebra de expectativa para 117 mil pessoas. E era preciso, Luciano, estar presente para entender aquilo. Sem dúvida. Como é que eu vou descrever ao microfone o silêncio de 117 mil pessoas no Morumbi? Impressionante. Isso aí. Eu acho lindo esse trabalho aqui de depoimentos, porque nós não temos nada preparado aqui. Essa conversa, se não parar logo, atravessa a noite. Algumas pessoas maravilhosas, você precisa trazer, se já não trouxe. A Paula é uma delas. Sem dúvida. Tem que trazer a Paula. É fantástica, sim. A Paula, além do carinho que eu tenho pela Paula, ela jogou no Divino lá de Jundiaí, né? O tempo que ela jogou Divino não perdeu nenhum jogo. 3 anos ganhando todo mundo. Sim. Mas a Paula tem uma maneira de dizer as coisas com uma tranquilidade, como se tudo que ela fez fosse a coisa mais simples do mundo. Sim. Quando você falou da Hortência, eu me lembrei, a Hortência era explosão, era entusiasmo, né? Sim, sim. E a Paula conseguia o mesmo resultado, com uma calma... Zen, totalmente zen, totalmente, né? Ela ia batendo a bola. Eu fiz para elas duas uma proposta de desenvolver uma palestra das duas, onde as duas iam em cena para palestrar, e a ideia era retomar aquela coisa das duplas sertanejas lá de antigamente, que faziam um duelo, né? As duas iam entrar, e o tema da palestra era o seguinte: como é que você pega duas craques nesse nível, que estão em altíssimo nível, põe no mesmo time, uma compete com a outra, mas é uma competição do bem. Quer dizer, o resultado da competição da Paula com a Hortência é o Brasil ganhando o título, né? E daí eu me reuni com elas de montão, e isso que você está falando é fantástico. A Paula é uma delícia, né? Mas eu vou trazer sim, cara. Vou trazer essa turma toda e vir para cá. Teve um jogo, eu acho que é lamentável que a gente não tenha o arquivo de vídeo que os americanos, os ingleses principalmente, têm, né? De coisas antigas, mas... Jogos abertos no interior, lá no começo dos... fim dos 70, começo dos 80, que dava sempre o time que as duas estavam jogando, né? Sim. Piracicaba, onde jogava a Paula, que ela estudava lá na universidade, e a Hortência devia estar jogando Osasco, alguma coisa assim. Ou no time do interior. Mas eu me lembro do lance, TV Cultura, se isso existisse, seria lindo, né? Um lance livre. E o time da Hortência estava perdendo, normalmente. E saiu o lance livre, ela começou a bater a bola no chão, começou a dar bronca nas meninas do time dela. Sim. Vocês estão mortas! Assim, dava para ouvir bem, né? E enquanto ela estava dando bronca, ela tirou a bola na cesta sem olhar. E a bola entrou. Chuá. O locutor da Cultura falou pro comentarista: você viu isso? O outro falou: você acha que ela fez de própria? Volta a bola para ela. Ela gritando com a menina, tira de chuá de novo. Sem olhar. Sem olhar. Aí o locutor, eu não sei se era o Noriega, pai, mas era um desses caras muito bons. Ele falou: eu vi isso. E pena que isso ficou perdido. Que pena. Você sabe que você está falando um negócio interessante, que é o seguinte: isso não é basquete. Basquete é o que os outros fazem, né? E o Oscar, por exemplo, que ele conta as histórias dele, fala que o Oscar não jogava basquete. Ele, quando entrava em campo e botava a amarelinha da seleção, era outra coisa que ele está fazendo. Que é um nível de entrega que o sujeito é um autista, né? O Messi é um autista. Para fazer o que ele faz, tem que ser um autista, cara. E é um autista no sentido de que esse cara tem um superpoder. Ele desenvolve lá uma capacidade de interagir com a bola que pessoas normais não têm, né? Que passa a ser então eu acho que é uma entrega absoluta, que é mais ou menos aquela que eu tenho quando eu estou num palco, que eu acho que você tem também quando você está num palco, que, cara, aquele momento é o momento da entrega, cara. Eu quero descer daqui. Por isso que eu sou chato de montão quando eu vou nos eventos. Falo: bicho, uma luz decente, cara. Me dá uma tela decente, me dá um som decente. Não é por mim, não. É porque quanto melhor for isso aqui, mais eu consigo entregar para essa plateia que está aqui, né? E eu quero ter o melhor desempenho na minha vida nesse momento. Essa questão de você se entregar totalmente. Grande Max Geringer, nós estamos aqui a 1 hora
42 minutos conversando, você vê como passa rápido, né? E é uma pena, cara, eu vou querer fazer mais isso aqui, a gente conversar mais. Eu quero te agradecer de montão, eu sei que as tuas vindas para São Paulo são raríssimas, né? Você aceitou o meu convite de estar aqui no Leadercast, então muito obrigado de novo, esse papo aqui foi fantástico, eu vou querer me encontrar mais com você, a gente vai inventar de fazer alguma mutreta junto aí, no bom sentido, para entregar mais conteúdo para mais pessoas. Se Deus quiser, Luciano, obrigado pela oportunidade, um belíssimo papo. Como todo papo de dois interioranos, né? Que você não vai a noite inteira e acende a fogueira. Mas eu espero, como sempre, né, que uma coisinha que eu e você tenhamos falado aqui, uma coisinha, possa ser útil para cada uma das pessoas que nos ouvirem. Se isso acontecer, estamos gratificados. Então Deus te abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.